Olá pessoal, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre a urbanização no espaço geográfico brasileiro, onde essa urbanização vai estar interligada com o sistema de industrialização que nós falamos na aula passada, certo? Onde a industrialização brasileira ela foi estimulada também pela expansão da atividade industrial iniciada no século XX, né? Isso na região sudeste do país, e esse processo ele atraiu várias populações rurais para esses centros urbanos. Então, principalmente São Paulo, no período da crise política e econômica de 1930, né, isso, em função da queda do café, muitos ficaram desempregados no campo e buscavam, então, uma cidade, um novo local para eles exercerem, então, um novo emprego e ter a sua nova moradia, certo? Então eles foram sair daquele centro rural para se instalar naqueles centros urbanos mais próximos que estavam dele, que era então a Grande São Paulo, né? Isso. Então eles foram se espalhando pelos bairros operários, né, que estavam surgindo na capital paulista, né? Isso. E vários fatores contribuíram para que e colaboraram para a formação dessa rede urbana, certo? E uma delas foram o quê? Uma delas foram a expansão industrial, né? Isso, industrial no país, no governo de Juscelino Kubitschek. A seguinte foi a legislação do trabalho no campo, a nova legislação, né? Isso. E a terceira, a mecanização agrícola nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, né, isso, e Rio Grande do Sul. Então, o que aumentou ainda mais o desemprego no campo, e onde saíram mais pessoas em busca de novos trabalhos e uma nova moradia, certo? Então, a rede urbana, temos como definição da rede urbana as cidades interligadas por sistemas de transportes e comunicação, mantendo as relações comerciais e fluxos de pessoas. E dentro dessa rede urbana estamos ligando o que? Vamos ligar então a metrópole global, vamos falar sobre a metrópole global, a metrópole nacional, regional, a cidade local e o centro regional. E aqui eu trouxe também para vocês algumas definições de cada um deles, certo? E relembrando que a rede urbana, a partir da década de 1940, né, juntamente com a industrialização e a sua instalação de ferrovias, rodovias e novos portos, surge então a estrutura dessa rede urbana, né, em escala nacional no Brasil. Então, conforme a infraestrutura de transportes e comunicação ela foi se expandindo pelo país, né, isso, dessa forma, os grandes polos industriais da região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, onde passaram a atrair então um enorme contingente de mão de obra das regiões que não acompanhavam o ritmo econômico, né, tornando então-se a metrópolis, sendo São Paulo, e a grande metrópole nacional, metrópole global, o Rio de Janeiro, uma metrópole nacional, certo? Então, as cidades brasileiras, quanto mais função uma cidade desempenhar, maior a influência que ela exercerá sobre as demais, certo? E as cidades médias, elas influenciam outras cidades no seu entorno por meio de oferta de serviços mais qualificados, não é isso? E a metrópole vai ser a cidade que apresenta a grande aglomeração populacional, ela cedia empresas, serviços de saúde e universidades. E a ordem de importância das cidades ela é denominada hierarquia urbana. Então, a hierarquia urbana ela pode ser o quê? Uma cidade onde ela vai ser classificada em metrópole global, onde são grandes centros urbanos que agregam enorme número de empresas, serviços, hospitais e etc. E também apresentam importância e influências internacionais. Um exemplo é São Paulo e Rio de Janeiro. E a metrópole nacional ela apresenta influência e importância dentro do
território nacional. Um exemplo que citamos ali também como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Já a metrópole regional são grandes cidades que exercem influência nas regiões que estão localizadas. Um exemplo são Belém, Manaus e Goiânia. E o centro regional são cidades médias subordinadas à capital, que apresenta grande importância na região em que se encontram. Um exemplo, Ribeirão Preto, em São Paulo. Cidade local são cidades pequenas com pouca oferta de serviços e comércio, além de pequena concentração populacional. Certo, gente? E temos também, falando também sobre a região metropolitana, né? As regiões metropolitanas, elas surgem do aumento da área urbana dos municípios por meio do aumento da população urbana, certo? Então, a região metropolitana ela é composta também por cidades interligadas, por sistemas de transportes e comunicações. E temos também a conurbação. O que é a conurbação? A conurbação é a junção das áreas urbanas de diferentes municípios. Quando ocorre a conurbação, quando ocorre a conurbação entre duas ou mais metrópoles, surge então a megalópole. No Brasil há somente uma megalópole, que é o Rio de Janeiro e o São Paulo. A megalópole ela representa mais de 60% da população de toda a produção industrial do país e onde também ela concentra mais de 20% da população brasileira, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da nossa aula sobre a rede urbana e sua hierarquia, certo? E algumas definições do que são as metrópoles, né? As metrópoles global, que está dentro dessa metrópole global, está classificada as metrópoles nacional, metrópole regional e o centro regional e a cidade local, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e obrigado pela compreensão de todos e até a próxima aula.